Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Uma pesquisa recente e única, pela primeira vez, descobriram, através desta pesquisa, cientistas, que mentira puxa mentira e o cérebro se adapta. Preste atenção, você que convive com um mentiroso, uma mentirosa, você que de vez em quando mente, ou de vez em sempre, preste atenção a esta pesquisa. O estudo comprova pela primeira vez que o comportamento desonesto cresce se for repetido. Quanto mais se mente, mais fácil fica e, consequentemente, menor é a resistência do cérebro. Quer dizer, a pesquisa está afirmando que o próprio cérebro humano se adapta à mentira e passa a se tornar algo mais normal. Porque quando eles fizeram a pesquisa e o estudo envolveu medir as reações de certas áreas do cérebro quando a pessoa mente. A gente sabe, todo mundo sabe, que quando uma pessoa mente, o corpo reage de uma forma diferente. E só que quando a pessoa mente de forma repetida, essas vibrações, essas reações no cérebro da pessoa vão diminuindo com o tempo. Quer dizer, o cérebro vai se adaptando à mentira como se fosse verdade. Então, Renato, dá para a gente concluir, aliás, até entender, porque uma coisa que eu sempre questionei, né? As pessoas que, por exemplo, têm um caso por anos com uma outra e ninguém sabe. É aquele amante, aquela amante, tem um caso escondido, ninguém sabe, e aquela pessoa, ela vive como se fosse fiel à sua esposa, ao seu marido, né? Uhum. E eu sempre questionei, meu Deus, e a consciência dessa pessoa? Será que ela não se sentia mal por estar enganando, por estar ali fingindo ser uma pessoa que ela não é? Com essa pesquisa, a gente até entende agora por que essa pessoa conseguiu ficar tanto tempo enganando. A gente fica surpreso e não somente isso, isso começa a também dar uma luz maior ao que a gente ouve hoje, especialmente de celebridades. Eu já ouvi de várias celebridades americanas, mas aqui no Brasil também, dizerem o seguinte: esta é a minha verdade. Né? A minha verdade, quer dizer, a pessoa chega a ponto de criar uma verdade dela, ou seja, o mundo que ela cria, para ela, aquilo é o real. Então, aí vai pela janela, sai pela janela a consciência, sai pela janela qualquer tipo de sentimento ruim por aquilo que esteja acontecendo, se for algo ruim. Então, a pessoa começa a justificar os seus comportamentos. E isso explica o porquê que tanta gente faz tanta coisa errada e com a maior cara lavada, sem peso na consciência, porque o próprio corpo humano vai se adaptando àquela mentira como se fosse realidade. Agora, o oposto também, o contrário também é verdade, porque você que sempre vive na verdade, você é uma pessoa sincera, você é verdadeira, você não mente. Para você mentir é muito difícil. Né? É quase impossível para você mentir, porque aquilo vai contra a sua natureza. Uhum. Quer dizer, nós é que decidimos quem nós vamos ser. Se nós vamos ser essa pessoa falsa, de mau caráter, ou se a gente vai ser essa pessoa de caráter verdadeira. A gente decide. E o que a gente decidir, o corpo vai se acostumar, ele vai se adaptar àquilo. As decisões todas vão ser feitas em cima daquilo, da verdade que você decidiu crer, praticar e viver. Assim como também a mentira. Se você decide crer numa mentira, tornar aquela mentira verdade na sua vida, você vai tomar decisões em cima daquela mentira. Pense, por exemplo, nós falamos no nosso livro Namoro Blindado, há um capítulo que fala dos 27 mitos do amor. 27 porque o livro já estava ficando com muitas páginas e a gente não pôde escrever mais, né? Então, é até um número assim que parece que interrompeu no meio, né? Não é um número redondo, né?
Mas por quê? Existem muitos mitos, existem centenas de mitos, não só com respeito à vida amorosa, mas com todas as partes da vida. Mitos que são aquelas ideias que, por serem tão repetidas, elas acabam se tornando verdade na cabeça das pessoas que acreditam. São os ditados, como por exemplo, aquele ditado, nós já falamos aqui, antes só do que mal acompanhado. É como se não houvesse uma terceira opção. Ou você está só, ou você está mal acompanhado. Não, você tem a opção de estar bem acompanhado. Aquele mito que muita gente fala, eu não mando no meu coração. Mentira. Outra mentira. Quer dizer, imagina, você acredita, se você acredita nessa mentira, que você não manda no seu coração, então aquilo você se torna verdade. Se torna uma escrava daquilo. Ou seja, você está apaixonada por um ladrão, um assassino, ou uma pessoa que já tem compromisso com outra pessoa, ou uma pessoa que te faz mal, te bate, te trai o tempo todo. Você está apaixonada por ela e você fala assim, eu não mando no meu coração. Quer dizer, você vai ficar escrava, apanhar, vai sofrer, pode até morrer, ser assassinada por essa pessoa, porque você acreditou que você não manda no seu coração. Então, as consequências podem ser desastrosas. Então, é importante você, assim como diz esse estudo aqui, olha só, o estudo afirma, comprovado, o estudo foi feito lá na Universidade College London, University College de Londres, e detectou que o cérebro se adapta à desonestidade, que uma mentira puxa a outra. Uma vez você mentindo, você contando a mentira uma vez, você tende a mentir cada vez mais. Quer dizer, a mentira, ela é viciante e a pessoa se adapta até que aquilo se torna verdade para ela. Então, é um caminho sem volta. É claro que as pessoas que estão vivendo assim podem também decidir, elas podem despertar. É possível você despertar e começar a questionar este mito pelo qual você tem vivido. Você, por exemplo, que vive pelo mito de eu não creio mais no amor. Eu não creio mais no amor. Você que vive por este mito. Você que vive pelo mito de que homem é tudo igual. Os homens são todos iguais. As mulheres são todas iguais. Você que vive por um mito que foi criado pela sociedade, pela cultura popular, e porque ele foi cantado em música, porque ele foi apresentado em filmes, porque ele está na boca de celebridades, você abraçou aquilo como realidade para você. E eu gostaria até de interromper você, Renato, porque eu acho um absurdo quando a pessoa se baseia na palavra de alguém que não é referência naquele assunto. Então vamos falar das celebridades, tá? Você ouve aí, não, eu não mando meu coração. Ah, porque o homem é tudo igual, a mulher é tudo igual. Tá bom. Ok, vamos olhar para a vida dessas pessoas que falaram isso. Elas são referências de pessoas que são felizes, ou elas são também felizes no amor? Porque você ouvir, você basear as suas decisões amorosas na palavra de pessoas que não têm uma vida amorosa, é burrice. Me desculpa, mas é burrice. Né? Então as pessoas estão usando de referências pessoas que não são referências. Quer dizer, é isso que o mito faz, Renato. A pessoa não pensa. Peraí, quem está falando isso? Da onde vem isso? Cadê os fatos? Não, ninguém está pensando. Alguém falou do nada e todo mundo acredita. Parece que é um monte de robô. É um fato conhecido que Hitler usou desta estratégia para disseminar as suas ideias. Hitler disse, a propaganda nazista dizia, conte uma mentira 1000 vezes e ela se tornará verdade. Isso já é antigo, isso não tinha nem pesquisa para provar isso, mas isso é um fato. As pessoas ouvem tanto uma coisa, mesmo se for mentira, por terem ouvido tantas vezes, aquilo passa a ser verdade para ela. Mas você pode questionar, você pode ser uma cabeça pensante, pensar por si mesmo, questionar o que você tem acreditado
E então você vai chegar à descoberta do que é mentira e do que é verdade. Pense nisso. Desperte. Nós estamos aqui anunciando a você o amor inteligente. E, por definição, o amor inteligente pensa, questiona, chega à raiz do problema. Ele quer os fatos. Então, se você crê de fato que o amor existe, ainda que você não tenha conhecido, mas você já viu, dentro de você há um desejo. Assim como você tem fome, Deus te deu um corpo que sente fome, mas também criou a comida. Deus te deu um corpo que sente sede, mas também criou a água. Então algo dentro de você diz que assim como você ama, sente amor por alguma pessoa, por alguém, ou sente necessidade de se sentir amado ou amada, o amor também existe. Deus não criaria em você a necessidade de amar e ser amado sem ter criado aquilo que preenche essa necessidade. Use a sua cabeça e busque o amor inteligente, porque ele existe. E cuidado com as mentiras. Vamos a uma pausa. Você está assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Nós já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Não é segredo que prevenir é melhor que remediar. As lições da terapia do amor têm ajudado muitos casais e solteiros a não cometerem erros no relacionamento. Para isso, Renato e a Cristiane Cardoso ensinam através da própria experiência. E a André e o Daniel não querem perder tempo no relacionamento. Assistindo pela TV, eles perceberam a importância de prevenir que os problemas ocorram e decidiram vir às palestras. A gente vem de Santos para cá, então a gente conseguiu chegar a tempo e o nosso interesse vem pelo assunto, porque assim, não que o nosso relacionamento estivesse em crise, mas a gente vê como dá para aprimorar o amor e como o amor é um assunto tão abrangente. Então, como o relacionamento é novo, a gente já quer construir ele em cima de uma boa base. Os dois querem construir juntos e tem esse propósito. Então, acho que a Escola do Amor vai ser uma base muito boa pra gente. E os dois são alunos aplicados. Eles leram e colocaram em prática as lições dos livros. Tem um trecho do livro que ele fala que a gente tem que sentar com o nosso parceiro e levantar o que está de ruim e o que está de bom. O que está de ruim para melhorar e o que está de bom para valorizar todos os momentos que o casal já passou junto. No momento de crise, eu acho que vale a pena a gente ressaltar o que foi bom e sentar e ter a conversa dos pontos ruins, porque empurrar a situação para baixo do tapete não vai levar a nada e a tendência é o relacionamento se desgastar. Eu acho que investir tempo no relacionamento é valioso, né? A gente está investindo um tempo nosso que a gente poderia estar fazendo outras coisas por aí, mas para cuidar de um bem que é nosso, né? Ela é um bem para mim, eu sou um bem para ela. Eu acho que quando a gente cuida um do outro, a gente tem a tendência aí de ser um relacionamento duradouro. Às vezes o seu erro, você fala assim, mas Cris, Renato, qual o meu erro? Eu só estou pedindo para ele me dar atenção, eu só estou pedindo para ele ser presente, ser um marido presente. Você não consegue enxergar o seu erro, mas às vezes o seu erro está justamente na forma que você está falando. Você às vezes é agressiva, você, marido, é muito grosso. Então, nós não estamos falando só de erros grandes como mentira, traição. Não, nós estamos falando de erros pequenininhos também que contam, às vezes muito mais, sabia? Eu aprendi muitos comportamentos errados que eu tinha no meu casamento e mudando esses comportamentos, o meu casamento mudou. Sempre meu marido estava errado e eu estava certa. Então, eu sempre focava nele e não olhava para mim. Quando eu comecei a olhar para mim e investir na minha mudança, a minha mudança começou a refletir nele. Por exemplo, queria responder, queria me defender. E quando eu comecei a responder pensando antes e procurando sempre entender o lado dele e procurando melhorar, e aí isso foi refletindo no meu casamento. Representa tudo, né? Porque quando eu cheguei aqui eu era uma pessoa muito triste, muito vazia e nada que eu buscava me completava, né? E eu na terapia fui me encontrando em tudo sobre a minha vida, em todos os aspectos. Eu consigo respirar, né? Que nem a Cris fala, respirar, analisar a situação, né?
pensar como agir, né? Que atitude que você vai tomar, de que maneira você vai estar se comportando na situação, né? E antes não, era o que vinha, o que eu achava, eu já ia e tomava atitude, falava, entendeu? E foi por causa de todos esses resultados que o casal Mona Lisa e Robson vieram até as palestras. Eles querem que a felicidade também faça parte da vida dos dois. Nós viemos na palestra assistir a terapia do amor, porque nós ficamos juntos 15 anos e estamos separados há 3 meses. Então ele ficou na casa e eu vim para a casa da minha mãe. Então o que me trouxe até aqui é para assistir a palestra do Renato e da Cristiane, para assim a gente estar voltando, reatando o nosso casamento. Eu assistindo os canais, assim, quando passa, que a gente vê os casais que chegaram realmente com a família destruída, sem expectativa, sem tolerância de nada. Então isso fez com que abrisse os olhos para a gente vir hoje e criar uma nova expectativa. A minha expectativa não é diferente da minha esposa, é que a gente aprenda a lidar um com o outro, né, com as indiferenças nossas, né? Eu quero que ela seja o que eu quero que ela seja, ou seja, eu não aceito ela da maneira que ela é, então eu quero aprender a lidar com isso, eu quero aceitar ela da maneira que ela é e a gente se corrigir juntos, né, de uma maneira inteligente, pela explicação que a palestra vai nos conceder. A vítima, ela precisa culpar os outros para se eximir de responsabilidade pelas suas próprias decisões. Ela precisa culpar alguém. Então, porque ela está tão ocupada achando culpa nos outros, ela não consegue ver o que ela está fazendo ou deixando de fazer. E não importa a idade, as palestras têm o poder de renovar qualquer pessoa. Tudo é tão importante, né? E como as pessoas falam que primeiro a gente tem que se amar mesmo e procurar corrigir as suas faltas, porque o amor, além de ser do relacionamento, é o relacionamento com as pessoas em geral. Eu acho que tudo que a gente aprende aqui, a gente sempre vai achar uma horinha que a gente vai aplicar. E então continuo firme aqui, também gosto muito de presentear os amigos e parentes com o livro Casamento Blindado, e agora estou começando com o Namoro Blindado também. Acho que o Renato, ele tenta mostrar para as pessoas vivendo a vida dele, sabe, dele e da Cristiane. Eu já li o livro dele, o Casamento Blindado, e ele lançou agora o Namoro Blindado, né? E aí ele me cativa, assim, ele sabe fazer com que a vida dele seja um exemplo para as pessoas, sabe? É isso que ele consegue trazer, não só no templo, como na palestra dele. É isso que eu gosto, isso que eu vim buscar aqui hoje. Você não pode ver coisas no outro que não tem em você. Você tem que primeiro se sentir bem para depois você ir buscar um relacionamento com a outra pessoa. Então, eu acho que isso é muito importante. Acho que ele conseguiu transmitir essa mensagem. Blinde seu relacionamento neste fim de ano. Enquanto para algumas pessoas este fim de ano está sendo um período de comemorações, para outras está sendo de tristezas. Seja porque descobriram uma traição ou uma mentira, os parentes interferem no relacionamento, as brigas aumentaram. Seja porque a solidão ganhou espaço. Em meio às decepções, há uma grande tendência de os casais decidirem pela separação. Então, coloque na balança sua vida amorosa e venha se blindar na próxima palestra da Terapia do Amor. Você saberá como evitar as desavenças de fim de ano, como acabar com a solidão e conquistar a felicidade no amor. Anote na sua agenda e esteja presente. Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Olá, Renata e Cristiane. A minha vida, meus relacionamentos, nenhum deu certo.
comecei a namorar com 15 anos com um rapaz. Aí eu me amiguei com ele e eu namorei com ele 1 ano e fui morar com ele, mas não dava certo porque a família dele não gostava de mim. E aí eu me separei dele, tá com 1 ano agora. E aí eu tenho 17 anos agora e tô gostando de um rapaz. Pausa. Olha só, veja que ela foi morar com o rapaz, mesmo contra a vontade da família dele. As pessoas dizem, por aí, mais uma mentira, que não se casam com a família do namorado ou da namorada. Portanto, não importa se a família é a favor ou contra. Veja aí, não deu certo. Não deu certo. E normalmente não dá certo. E quando o casal decide, porque a família de um não aceita o outro, o casal decide se afastar da família, então o casal até pode conduzir a relação desta forma, mas vai ficar sem a presença, a participação da família na vida deles e futuramente filhos. Os filhos vão querer saber quem são os avós e tudo isso. Será uma família, um casal onde está faltando alguma coisa. E principalmente, Renato, quando é a família dele que não aceita ela. Porque a família dele é aquela que vai recepcionar a jovem, né? Aquela 15 anos, a menina 16 anos, né? 15 e 16 anos. Quer dizer, é aquela família que está recebendo aquela jovem. Normalmente vai para a casa dos pais dele, né? Normalmente. Então, quer dizer, se você entra num relacionamento, já não se dá bem com a família que vai te recepcionar, que vai te, sabe, que vai receber você em casa, quer dizer, é como se você não se desse bem com a casa que você vai morar. É porque se vocês fossem morar em outro estado, ainda tem um pouquinho de distância, não tem como influenciar tanto, mas dentro da casa, da família que não gosta de você, é um tormento isso. É você se fazer mal. Quer dizer, tá vendo? Ela pensou que o amor, com certeza ela pensou que o amor que eles tinham ia vencer tudo, né? Mas você vê que o amor tem que ser inteligente. Porque o que você fez, amiga, foi uma coisa ruim para você. Você que sofreu. Você que teve que voltar para a casa da mamãe. Nós estamos pontuando isso para benefício daqueles que estão ainda numa posição de escolher. Você está namorando alguém e a família daquele alguém não te aceita, não quer o relacionamento de vocês, você tem que pesar bem o futuro desse relacionamento. Não quer dizer que você vai de cara desistir, mas no mínimo você tem que procurar saber quais são as razões dessa resistência. Eu sei que há muitas famílias, muitos pais, sogros, que são pedantes, insistem em ideias retrógradas, ideias que não se aplicam mais aos dias de hoje. Por exemplo, eu queria que o meu filho se casasse com alguém que não fosse dessa cor, dessa raça, né? Então, pessoas racistas, pessoas preconceituosas, tudo isso existe. E eu não digo que você deve ceder a essas coisas, mas você tem que saber que se há razões que impedem vocês de continuar em paz o relacionamento, vocês juntos têm que procurar superar essas razões. Antes de morar juntos. Antes de casar, nem morar junto, mas casar, né? Você tem que trabalhar nisso. E não é só simplesmente fingir, eu acho que isso não vai importar porque o nosso amor vai vencer tudo. Nosso amor é maior. Não faça isso. Isso é ingenuidade, isso é infantilidade. Isso aí saiu de ideias à la Romeu e Julieta. Que, por sinal, os dois morreram, tá? Cometeram suicídio. Não foi uma história de amor, é uma tragédia. Fala-se em história de amor, Romeu e Julieta, não é uma história de amor, é uma tragédia. Você quer seguir uma tragédia como base da sua vida amorosa? Aliás, se essa história acontecesse hoje, ia entrar na Cidade Alerta. Exato. Bom, vamos continuar com a pergunta dela. E aí eu tenho 17 anos agora e tô gostando de um rapaz que ele tem 23 anos, só que ele não tem um emprego fixo, mas ele trabalha de vez em quando.
mas meu pai não aceitou nosso relacionamento porque ele não é empregado. O que eu devo fazer? Bom, então agora você está com outro pretendente que não tem emprego fixo. E o seu pai, logicamente, se preocupa com quem você vai se casar, se ele vai poder te sustentar. E você, amiga, novamente, não está pensando, tá? Vamos parar por aí. Não está pensando. Você só está sentindo. Tô gostando desse rapaz. Ele não pode me sustentar, mas eu estou gostando dele. Tudo bem. Por que você não mantém uma amizade com essa pessoa enquanto ele está... Né? Porque ela falou que tem 23 anos. 23 anos. Ele está provavelmente buscando um trabalho fixo. Se estabelecendo financeiramente. Não vá lá morar, sabe? Não vai lá já casar. Ter sexo com ele. Para um pouquinho, porque se você ter sexo, você pode se engravidar, aí vai piorar a situação financeira dele, tá? Porque ele agora não precisa pagar por criança, nem por uma mulher. E ele ainda não tem emprego fixo, imagina depois. Então, vamos deixar, deixar as coisas entrarem no lugar. Tá bom, ele não está ainda pronto para ser um marido, então não case, não vá morar com ele. Deixa que ele venha crescer e fale para ele, até isso vai ser um incentivo para ele lutar mais, para ele buscar mais, para ele não ficar parado, acomodado como está. Exato. Né? Então, observe, veja, de repente ele não é uma pessoa relaxada, preguiçosa. Nós sabemos que em muitas partes do país as pessoas vivem de subemprego, elas vivem de empregos informais. É a situação do país, é a economia do país. Mas se a pessoa está disposta, é guerreira, é batalhadora, se ele for esse tipo de pessoa, eventualmente ele vai se estabelecer. Seja como autônomo, seja como empreendedor, ou até encontrar um emprego fixo, ele vai chegar lá. Se o caráter dele, a personalidade dele e o caráter dele são de guerreiro, de lutador, de não ficar acomodado e ser vítima da situação. Avalie isso através de uma amizade inicialmente. E dê tempo. Se você verificar que ele tem esse perfil, então com certeza ele vai conquistar o seu pai também. Porque se ele é guerreiro, ele vai enfrentar esse desafio de conquistar o seu pai. Tá bom? Fique de olho nisso, mas não se entregue já de cara e não vá pelo seu coração. Tá bom? Nós temos aqui um comentário interessante que foi postado na nossa página lá no Facebook de uma pessoa, não sei se vocês se lembram, na semana passada nós demos um conselho para uma esposa que está casada há 4 anos e porque o marido não a elogia, não nota quando ela se arruma, quando ela se prepara. Todo se arrumando para ele não fala nada. Ela diz, eu não sei mais se eu quero ficar com meu marido, a gente tem um filhinho. Está pensando em trair? Estou pensando em trair meu marido. Então nós aconselhamos essa esposa, falamos com ela a respeito do que ela pode fazer para mudar essa situação. Ela disse que ele valoriza a comida, a casa, a roupa, só que não a elogia. Ele não é do tipo romântico, conforme os livros e as novelas. Então nós demos um conselho, você, se quiser saber desse conselho, você pode entrar no meu blog, renatocardoso.com, você pode encontrar esse conselho aí, o título da mensagem no meu blog é Ela pensa em trair o marido, por quê? Então nós explicamos lá e demos o conselho que envolvia a parte do cuidado da casa como algo que ele valoriza e forma de ela reconquistar o marido e aprender a encontrar o romance não de uma forma hollywoodiana, mas de uma forma real, uma forma da vida real. Então alguém deixou um comentário lá e disse assim: eu não gostei desses conselhos. Eu não gostei dos seus conselhos, o conselho que nós demos para a esposa. E eu queria dizer aqui para os nossos alunos que os nossos conselhos não estão prestando concurso para popularidade. Aliás, não tem nem aquela escolha gostei ou não gostei. É que a gente coloca lá no Facebook para as pessoas
chegarem, né? E aí tem aquele negócio lá de curtir. Mas a gente nem queria, se pudesse não ter aquele negócio de curtir, porque a gente não precisa de curtidas. Exato. O né? conselho não está concorrendo à popularidade. O conselho está sendo dado para quem quer, para quem acredita, para quem quer seguir. Como, por exemplo, logo embaixo desse comentário veio uma outra pessoa, a Elisa Maciel, que comentou o seguinte, respondendo esta primeira que disse que não gostou do conselho. Ela disse assim: amiga, vou ser sincera com você. O tempo que eu não gostava e nem colocava em prática esses conselhos, eu fui muito infeliz no meu relacionamento. Eu era bonita, jovem, independente, mas isso não era suficiente. Meu marido sempre reclamava. Ele chegou a falar para mim: eu não estou com você por sexo. Sexo a gente tem na rua e sai bem mais em conta do que bancar uma casa. Foi duro, hein? Mas aí caiu a ficha para ela. Só muito tempo depois fui compreender as necessidades do meu esposo. Querendo aceitar ou não, o homem procura mesmo na esposa a figura da mãe. E se não encontrar em você, aí sim ele vai procurar em outra. Então, lembre-se, os nossos conselhos são para quem quer provar, colocar à prova. Como a Elisa. Ela não gostava, mas ela colocou à prova. E hoje ela está feliz, está bem. Sempre lembrando que você já pratica o que você acha que é verdade. E olhe a sua vida. Você é feliz? Então, legal. Não precisa nem ficar ouvindo, assistindo esse programa. Você não precisa de ajuda, não é verdade? Mas se não está funcionando para você, por que você critica para quem está funcionando? Porque funciona para mim. Todas as minhas amigas, não é assim, 50% não, é 100% das minhas amigas que são bem realizadas no amor, meus pais, tá? E todas as pessoas que têm seguido essa direção. Exato. Nós queremos lembrar que nesta quinta-feira estamos convidando todos os solteiros e solteiras a comparecer à Terapia do Amor, quinta-feira, ou 10 da manhã, ou 3 da tarde, ou às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. Mas você pode fazer isso em todas as localidades da Terapia do Amor nesta quinta-feira. Mais detalhes, acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Uma jovem viúva. Uma lei que impedia qualquer homem de se casar com ela. Um futuro de solidão mais que provável. Diante do impossível, um conselho. Tome um banho, perfume-se, ponha seu melhor vestido e vá até o lugar onde Boaz estará esta noite. A disposição de fé da jovem Ruth. Tudo o que me disser eu farei. Convite a todos os solteiros na Terapia do Amor. Siga o mesmo conselho e compareça à Quinta de Ruth Boaz. Terapia do Amor nesta quinta-feira, às 10, às 15 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Você talvez nunca ouviu falar sobre essas duas mulheres, mas são dois personagens na Bíblia. Você lê sobre a história delas no livro que leva o nome de Ruth. É um livro curtinho na Bíblia, no Velho Testamento, mas que conta uma história muito bonita. Ruth era uma jovem da terra de Moabe, que eram vizinhos de Israel, onde Noemi foi morar com seu marido e os seus 2 filhos. Ali, na terra de Moabe, seus 2 filhos casaram com mulheres moabitas. Um deles casou com Ruth. Só que os 2 filhos de Noemi, logo após, alguns anos depois da morte do seu marido, Noemi ficou viúva, os 2 filhos de Noemi também vieram a morrer. Então ficou Noemi, viúva, Ruth, viúva, e a sua outra nora, Orpa, que também ficou viúva. Noemi disse: bom, já não tenho mais razão para ficar aqui, eu vou voltar para minha terra de Israel. E Ruth disse: eu vou com você. A outra decidiu ficar.
Ruth era estrangeira, moabita. E como estrangeira, ela não tinha muita perspectiva, humanamente falando, na terra de Israel. Porque os estrangeiros, eles não eram vistos como parte da comunidade, de forma geral. E havia, inclusive, uma lei em Israel que proibia qualquer judeu de se casar com um estrangeiro. Mesmo assim, Ruth foi morar e viver com sua sogra em Israel. Então, assim como Ruth, Cristiane, muitas mulheres e homens solteiros veem todas as circunstâncias ao seu redor contrárias à mudança de status conjugal ou status de relacionamento para a sua vida. São pessoas que não existe, mas parece que existe uma lei que proíbe qualquer pessoa de se aproximar dela. É porque alguns anos atrás não era tão complicado como hoje, né? Hoje ficou muito complicado. A vida amorosa está complicada. Ao mesmo tempo que está mais fácil, está mais difícil. Quer dizer, você tem aí as redes sociais, né? Que tem os sites de relacionamentos. Você tem um monte de ferramentas que as pessoas usam para simplificar e, na verdade, tem complicado a vida de muitas solteiras, mulheres, principalmente as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, tem sido assim quase que impossível entrar num relacionamento. Porque hoje, muitas nem têm tempo para estar em um relacionamento, né? A vida é tão corrida que elas têm que fazer a pós-graduação, têm que estudar, têm que trabalhar, têm que cuidar muitas vezes mãe solteira, muitas vezes é mãe solteira, então tem os filhos também. Quer dizer, ela acaba ficando por último, Renato. Por último, ela cuida de tudo, ela faz de tudo para ter dinheiro para pagar uma faculdade amanhã para os filhos. Ela depois consegue pagar a faculdade dos filhos, consegue dar o melhor para os filhos, mas ela fica sozinha. Ela tem a casa própria, mas ela dorme sozinha. Ela tem uma cama gostosa, mas ela está sozinha nessa cama. Então, hoje a sociedade tem suas dificuldades para muita gente resolver a sua questão amorosa. São dificuldades diferentes do tempo de Ruth, mas não mais difíceis. Porque eu diria, imagine se você se lançassem uma lei aqui no Brasil que proibissem homens de se aproximar de você, mulher. Especificamente você. Vamos lembrar um pouquinho daquela sociedade em que os homens casavam com virgens. Né? Isso já tem uma enorme diferença de hoje, né? Porque a mulher, ela tinha que ser virgem para se casar. Então, se ela não era mais virgem, já perdia o valor diante dos homens naquela época. Então, Ruth, ela era uma viúva. Quer dizer, ela não era virgem e ela não tinha tido filhos. Quer dizer, provavelmente essa mulher não vai lhe dar filhos. É estéril. Quer dizer, havia muitas coisas contrárias à situação da vida amorosa de Ruth. Muitas coisas contrárias. Tanto é que a própria Noemi, sogra de Ruth, a sogra viúva, né, de Ruth, ela se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. Ela ficou com tanta pena de Ruth que ela se sentiu na obrigação de ajudá-la. Diz lá no livro de Ruth, capítulo 3, que um dia Noemi se voltou para Ruth e disse o seguinte: minha filha, eu preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar e seja feliz. Olha só, Noemi se preocupava com a felicidade de Ruth. Aí ela disse: você se lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte, Noemi disse para Ruth: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois, vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali.
É muito interessante. Eu imagino que a roupa conselho. que a Ruth usou, então, não era para ser sensual, chamando atenção, né? Ela era para ela estar bonitinha, né? Porque para ela estar num lugar, pro homem não saber que ela está ali. Não, eu creio que o conselho foi para ela não ir lá se oferecer para ele, né? Então. Você vai lá, mas você vai ser discreta. Você não vai lá e dar na cara que você está lá por causa dele, né? Você vai ser discreta. Não vai falar com ele, não vai se oferecer. Que é o contrário. É o contrário do que a gente vê aí hoje, quando as mulheres, né, seguem aquelas músicas que diz assim: essa mina é louca, quando eu tô bolado, ela tira minha roupa. Quer dizer, as mulheres hoje estão tirando a roupa dos homens. Né? Elas estão atacando os homens. Então, acho que o conselho de Noemi foi esse: olha, você não vai lá, você vai estar lá, mas você não vai se oferecer, você não vai atacar o homem não, tá? Deixa o resto com Deus, em outras palavras. Deixa o resto com Deus. E foi exatamente o que Noemi fez, inclusive, aliás, Ruth fez, inclusive, a reação de Ruth ao conselho de Noemi, diz no versículo 5, que ela disse assim: vou fazer tudo o que a senhora disse. Quer dizer, esta crença, esta obediência foi o que mudou o status de Ruth, porque ela creu, ela se lançou. Então nós estamos convidando solteiros e solteiras que creem, por mais que a situação, a circunstância que você esteja vivendo, seja você uma mãe solteira, seja você uma pessoa divorciada ou viúva como Ruth, viúvo também, estamos falando com os homens solteiros, não só com as mulheres. Seja qual for a sua situação de solteiro, qual a dificuldade que você pensa, ninguém vai me querer pela minha idade, porque eu já tenho filhos, porque isso, porque aquilo. Nós estamos dando a você o mesmo conselho de Noemi. Nesta quinta-feira, você vai tomar o seu banho, você vai colocar a melhor roupa, e a melhor roupa nós queremos dizer, você vai se vestir como se fosse encontrar o seu futuro marido ou esposa. Com o que você tem. Com o que você tem. Você não vai comprar roupa para isso, tá? A sua melhor roupa. E vai se perfumar, colocar um perfume. Nada demais, nada exagerado, mas um perfume. E você vai vir para participar da palestra da Terapia do Amor, a palestra para casais e solteiros que nós vamos fazer nesta quinta-feira. E antes de você tomar seu banho, colocar perfume, se arrumar, antes disso, você tem que fazer o que a Ruth fez. É falar assim: eu vou fazer isso que vocês estão falando. Quer dizer, você creu, você crê. Não é assim: vamos tentar, né? Vamos ver o que vai dar. Eu quero só ver. Aí não vem não. Por favor, não faça isso. Tá? Não faça isso. Nós estamos falando aqui pedindo você para agir como Ruth. E Ruth não teve esse comportamento, essa atitude, essa rebeldia contra Noemi, não. Ela creu. Ela simplesmente, ela não questionou, mas e aquilo? Não, ela simplesmente, eu vou fazer isso. Isso, ela creu. Essa é a atitude de quem crê. E se você crê, faça isso. E o resto, Deus proverá. Mas vamos agir. Vamos fazer a nossa parte. Então, solteiros, banho tomado, perfume, sua melhor roupa, a roupa que você colocaria se fosse para o primeiro encontro com a pessoa que viria a ser sua esposa ou marido. Então, quinta-feira, ou 10 da manhã, ou 3 da tarde, ou às 8 horas da noite. E em todas as localidades da Terapia do Amor, em todo o Brasil, você pode seguir este conselho. E você vai mostrar que você crê. E Deus vai ver a sua fé e vai honrá-la. Então, nós vamos a uma pausa e já voltamos. Daqui a pouquinho vamos responder perguntas dos nossos alunos. Acesse mais detalhes no nosso site terapiadoamor.tv. Só quem já viveu uma decepção amorosa sabe a dor e os danos que ela causa. Existem pessoas que passam anos convivendo com problemas causados por essa área da vida. Pessoas que toleram relação de abusos. Não conseguem perdoar a traição, sofrem com ressentimentos e mágoas. Suportam mentiras. Sem contar o fantasma da solidão.
Saiba que você não precisa lutar sozinho. Aceite o desafio e deixe a terapia do amor andar junto com você. Problema no amor não passa com o tempo. Problema no amor se resolve com decisão. Enquanto você estiver sozinho em sua luta, realmente será impossível mudar. Venha buscar a força que você precisa para restaurar a sua vida amorosa. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Renato e Cris, o que fazer quando você se apaixona pelo seu amigo, mas ele descobre e fala que vai se afastar de você e não quer mais sua amizade? Você deve insistir ou cair fora? Me responda o que devo fazer. Caia fora. Simples. Simples, caia fora. Ele até está deixando até de ser amigo, né? Então, realmente você vai estar se desvalorizando se você ficar insistindo nessa amizade. Ele já falou que não tem nenhum interesse em você, inclusive para você se afastar dele. Então, eu acho que você já tem aí todos os sinais de que essa pessoa não é uma pessoa que vai fazer bem a você nesse momento. Ok, caia fora, tá bom? Vamos ler aqui a pergunta do William. Ele diz: estou lendo o livro Namoro Blindado e estou gostando muito, mas a parte de não deixar os sentimentos nos controlar tem sido difícil para mim. Há 3 meses conheci uma garota da mesma idade que eu e nesse tempo nos aproximamos muito. Eu já fui na casa dela e pude conhecer a sua família. Estou querendo pedi-la em namoro, mas tenho medo de não ser correspondido e acabar perdendo a amizade dela. Quer dizer, ele está do outro lado da história desta amiga que acabou. É o friend zone, né? Que as pessoas estão... E as pessoas, elas não entendem que o friend zone é super legal, né? É que a televisão, a mídia, fez a pessoa entender o seguinte, que se você entra nesse friend zone, não tem mais como sair. Ou seja, se você fizer amizade com essa pessoa, depois não vai poder nunca ter um relacionamento com ela. Isso é um mito. Isso é um mito, sabia? Porque há muitos casais que se conheceram, eram amigos, e depois aquela amizade se tornou um amor. Então, você, rapaz, William, né, o nome dele, você deve perguntar a ela, quando você estiver pronto, você tiver certeza que ela tem o perfil para você, pergunta a ela, você tem interesse de um relacionamento? Porque eu gostaria de ter um relacionamento, mas as minhas intenções são essas. Tá. Fala para ela. Se ela falar, não, eu não gosto de você por esse lado, então tá bom. Continua sendo amigo. Continua sendo amigo dela. Talvez não o tempo todo com ela, talvez isso vá atrapalhar você ficar lá na casa dela o dia todo, mas isso não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa indiferente à existência dela. Vocês são amigos, né? E se ela disser, bom, já que você gosta de mim, não quero mais ser sua amiga, para não confundir as coisas, acho que a nossa proximidade vai atrapalhar, isso não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim por quê? Porque você vai querer ser amigo dela e aí ela começa a namorar outro e aí ela vem chorar as mágoas pra você? Você vai querer ficar vendo ela se envolver com outro ou ficar próximo dela e não poder tê-la como namorada? Isso vai ser pior do que se você estivesse longe. Então, você tem que realmente usar a sua cabeça e não o seu sentimento. Agora é momento de você investir mais na amizade e o momento certo, eu digo, o momento em que você já conquistou, já mostrou para ela que você tem o perfil da pessoa que ela procura, porque como amigo você pode fazer essa pergunta, como amigo você pode chegar para ela e perguntar, falar de antigos namorados, se ela já teve, falar, descobrir por que ela terminou os relacionamentos anteriores, o que ela não gosta em um namorado, o que ela gostaria de ter em um namorado. Você pode descobrir muitas coisas sendo amigo dela. Você pode preparar o terreno.
e no momento certo você vai saber quando o terreno está preparado para você lançar a sua semente. Então, faça isso. E se você está lendo o livro Namoro Blindado, então siga o que está escrito lá. Siga. Se você seguir o que está lá, não há como você errar, a não ser que ela não seja a pessoa que é adequada para você. Se não é, não adianta você ter o sentimento. Ah, mas eu gosto dela. Não adianta. Nós já falamos no livro sobre isso. Não adianta você gostar de alguém, porque relacionamento é muito mais do que gostar. Não basta gostar. Precisa muito mais do que isso. Tá bom, William? Qualquer que seja a sua fase de solteiro, se está só, esperando, paquerando, ficando, namorando, colando os pedaços do seu coração, divorciado, viúvo ou enrolado. O livro Namoro Blindado ajudará você a se situar para não se perder no mundo cada vez mais complicado dos relacionamentos modernos. Anos de experiência garantiram a Renato e Cristiane Cardoso a autoridade para falar que a maioria dos divórcios começa no namoro. O livro Namoro Blindado abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. A cada quinta-feira, a palestra da Terapia do Amor tem recebido milhares de pessoas que buscam, através dos ensinamentos, mudar a situação de suas vidas. Sempre vim buscar conhecimento, exatamente na busca desse amor inteligente que tanto eles divulgam através do blog, do Facebook, que eu venho acompanhando há bastante tempo, e quis presenciar isso, de fato, frente a frente, que eu acho que o ensinamento fica muito melhor. Nós somos muito empolgados, na verdade. Vamos exatamente sair da teoria e colocar na prática tudo aquilo que nós aprendemos já. Ainda tímidas, as amigas Valesca e Fabiana vieram pela primeira vez, mas já sabem o que querem encontrar. Com certeza eu sei que eu vou adquirir mais conhecimento do que eu tenho até agora, porque eu já li o Casamento Blindado, tô lendo o Namoro Blindado, porque eu já tive 2 casamentos que não deram certo, então eu não quero passar mais pelas mesmas circunstâncias. O que mais me chamou a atenção é eu conseguir identificar os meus erros, ver que eu tenho alguns medos, algumas frustrações do meu passado e que eu posso tratar isso dentro de mim para ter uma vida tranquila, uma vida de sucesso. Eu achava que se valorizar era ficar cuidando de aparência, né? Muito exterior, né? Nunca interior. Então eu percebi que beleza não era tudo. Apesar de beleza, eu tive também relacionamentos bem destruídos, nunca consegui segurar nenhum deles, né? Então assim, eu percebi que o primeiro de tudo é você se cuidar interiormente, é você se valorizar, né? Não se sentir completo com a pessoa, mas sem ela primeiramente. E é isso, foi algo que me chamou muita atenção. Nós temos 2 anos de casado, ainda estamos no tempo de adaptação, ainda um com o outro, né? E muitos problemas que nós estávamos passando, a gente assistindo, a gente teve um dia que eu cheguei em casa e ele estava assistindo. Aí eu comecei a assistir e, coincidentemente, estava conversando sobre um problema que nós estávamos passando, que era os ciúmes. E aí eu comecei a me interessar, e aí ele falando, oi, amor, é você. E aí vinha coisa, e eu, amor, é você. Então assim, a gente começou a procurar mais, né? Se identificou com muitas coisas, né? E a gente vê que a gente não é diferente, né? Todos os casais são iguais, têm os mesmos problemas, não existe casamento perfeito. Estamos aqui procurando melhorar cada dia, né, para conseguir se firmar, né? Os ensinamentos do Renato e da Cristiane Cardoso é o que tem motivado estas pessoas, porque cada uma destas lições, quando colocadas em prática, se transformam em resultados na vida amorosa. Muitas pessoas investem muito em como elas se sentem sobre elas, e nós não estamos falando isso. Nós estamos falando aqui que você tem que amar você. Não é se sentir bem com você, é amar você, essa pessoa que você é.
Então a cirurgia, o tratamento, o cabeleireiro, tudo, a maquiagem, nada disso vai realmente fazer esse amor acontecer. Tanto é que muitas mulheres bonitas, bem arrumadas, que se cuidam assim, cuidam da aparência, não se amam. A principal mudança começou em mim mesmo. Eu comecei a acreditar em mim, saber o que eu quero, me valorizar primeiro para depois conquistar a pessoa. Para mim tem sido de fundamental importância, né? A gente tem aprendido muito. Às vezes a gente, em relacionamentos passados que eu tive, às vezes a gente discutia por motivos tão pequenos e a gente vindo nas palestras, a gente vê que não precisava daquilo tudo, que a gente, com o aprendizado que a gente tem aqui, com o ensinamento que a gente tem aqui, a gente consegue resolver tudo numa boa, não tem problema nenhum, não tem estresse. Eu era muito ciumento, de ter segurança, de procurar ter essa segurança no relacionamento, mesmo a gente estando longe, eu tenho que saber que ela está bem e ela sabe que eu estou bem também, que a gente não vai ter problema com isso. Então essa coisa da segurança tem pegado bem forte mesmo. Você muda hábitos, principalmente, porque fica enraizado na sua personalidade, né? Então você mudar esses hábitos de uma hora para outra é difícil, mas você tem que ser firme. E eu acho que a principal mudança foi o diálogo, porque o Domingos é muito tímido. Então a gente passou a conversar mais, passou a brincar mais, a sorrir mais. Nós trabalhamos juntos, isso é um desafio. Então nós aprendemos a separar os problemas do trabalho, nós fizemos o curso Casamento Blindado, nós lemos o livro, nós fazemos parte da comunidade no Facebook, nós seguimos, nós assistimos, então a gente faz tudo que é possível para poder tá em sintonia. Mentalidade de vítima é você culpar outras pessoas ou coisas pelos seus problemas, pela sua situação. No caso do casamento, do casal, você está com problema porque o outro te traz problema. A culpa é do outro. Você reclama que ele ainda não mudou, ela ainda não mudou. E você é rápido para apontar os erros da outra pessoa, mas você não consegue enxergar os seus erros. Eu já disse várias vezes para várias pessoas que realmente as pessoas dizem assim, mas isso é lavagem cerebral, né? Mas é lavagem mesmo, porque você não lava aquilo que está limpo. Você só lava aquilo que está sujo. Então você tira o sujo, tira o velho, tira o orgulho, tira a maldade e substitui por coisas boas. Eu quero realmente, eu vim adquirir mais conhecimento, eu quero continuar vindo, né, todas as quinta-feiras, estar presente aqui, porque eu sei que vai me acrescentar muita coisa e vai mudar a minha vida. E eu quero mudando. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10, 15 e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Nesta quinta-feira esteja com a gente na Terapia do Amor, ou 10 da manhã, ou 3 da tarde, ou às 8 horas da noite. Vamos agora, dar tempo de soltar os cachorros ainda numa pessoa aqui, a Laís, que nos escreveu. Ela diz assim: quero viver melhor com o meu marido, mas não consigo, porque tenho um amante e gosto dos dois. Laís, eu não sei se aconselho para você, porque você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda e muita ajuda. Se você realmente quer sair desse buraco que você entrou, porque eu duvido que você tenha felicidade e paz. Eu duvido. Você deve viver um inferno escondendo do seu marido o tempo todo essa vida dupla que você tem. Se você quer ajuda, então venha para a Terapia do Amor, venha participar, que você vai aprender a sair disso e minimizar as consequências, porque o que você está plantando o fruto não parece bom do que você vai colher lá na frente. Então, quanto antes você parar de plantar isso aí, vai ser melhor para você, tá bom? Ou pelo menos buscar ajuda, né? Se você pode buscar ajuda porque você não consegue parar de errar, venha na Terapia do Amor que você vai ter forças para fazer o que é certo. É tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado, alunos, e até lá. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.